Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque hoje eu vim falar de um dos meus filmes favoritos da vida, que é o filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Eu resolvi trazer o primeiro filme da saga Indiana Jones aqui no canal, justamente em homenagem ao lançamento do novo filme agora da saga que lança no final do mês, que é Indiana Jones e o Chamado do Destino. O longa se passa em 1936 e acompanha o professor e arqueólogo Indiana Jones, que é contratado para achar a Arca da Aliança. E segundo escrituras bíblicas, contém os 10 mandamentos. A lenda, porém, continua e garante que quem possuir a arca vai ter o exército mais invencível de todos, então Indiana Jones está lutando contra o tempo para conseguir achar a arca antes que Adolf Hitler a encontre. Os anos 70 e 80 serviram para a ascensão da chamada Nova Hollywood, que tinha cineastas que eram extremamente amigos, conhecidos como movie brats, que prezavam ali pelo cinema autoral e inovaram em diversos quesitos, tanto dentro das narrativas, nos roteiros que são extremamente diferentes, mas também dentro dos aspectos técnicos de seus filmes. Dentro do grupo, além de diversos cineastas extremamente conhecidos até hoje, tinha o George Lucas e o Steven Spielberg, que foram os responsáveis pela saga Indiana Jones, que na minha opinião é o melhor filme de aventura de todos os tempos. A ideia de fazer um filme sobre um arqueólogo surgiu quando Steven Spielberg contou para o George Lucas a sua grande vontade de dirigir um filme do James Bond. George Lucas então falou para Steven Spielberg que uma história sobre um arqueólogo seria muito mais interessante e deu ali a grande ideia que viria a ser Indiana Jones. Indiana Jones inclusive recebeu o nome de Indiana por conta do cachorro do George Lucas que tinha esse nome. Existem diversos fatores que fazem Indiana Jones ser um ótimo filme e um deles é o seu roteiro. O roteiro, apesar de ser escrito por Lawrence Kasdan, ele é uma criação da mente do George Lucas. Traz uma história com os mais diversos gêneros como ficção da vida real, espionagem, ação e, claro, muita aventura. E tudo isso deixando o filme num ótimo humor. O que é interessante analisar dentro do filme é que as sensações de perigo elas são muito verdadeiras. A gente consegue acreditar que os personagens de fato estão correndo perigo, que eles podem morrer, que eles podem se machucar, mas ainda assim o filme não fica em nenhum momento pesado, ainda assim mantendo um ótimo bom humor durante toda a sua duração, entregando na quantidade perfeita entre humor e aventura. Outro destaque dentro do filme é a criação de um dos mais icônicos MacGuffins dentro do cinema. O termo MacGuffin foi criado pelo cineasta Alfred Hitchcock e ele basicamente se refere a um objeto cuja natureza não é importante e o seu principal objetivo é mover a narrativa. E aqui dentro do filme a gente tem a Arca da Aliança, que é um objeto místico que gera muita curiosidade e interesse das pessoas que estão assistindo o filme, justamente, e até mesmo dos próprios personagens, e o objetivo desses personagens é chegar até a Arca, e isso faz com que eles se envolvam em diversas aventuras, mas na realidade, se a Arca fosse substituída por qualquer outra relíquia, isso não faria a menor diferença dentro da narrativa. Outro destaque dentro do filme que também é muito responsável por saber balancear os momentos de aventura e de humor é o personagem do Indiana Jones. O herói é um dos mais icônicos personagens dentro da cultura pop, que embora ele traga diversos estereótipos, ele ainda assim consegue se manter extremamente único. O personagem é extremamente inteligente, trabalha muito no improviso e também tem um humor extremamente ácido, algo que foi herdado basicamente do ator Harrison Ford, que é quem interpreta o personagem. Um fato interessante é que nem era pro Harrison Ford interpretar o personagem. A primeira escolha do Steven Spielberg foi o ator Tom Selleck, sim, o Richard de Friends, mas ele não conseguiu por conta de um contrato que ele tinha com a CBS que não permitia ele participar do filme. Depois disso, outros nomes como Bill Murray, Chevy Chase, Stephen Martin e até mesmo Jack Nicholson foram cotados para o papel. E o ator Jeff Bridges chegou inclusive a ser convidado para interpretar o personagem, mas ele acabou recusando. E foi então que o Steven Spielberg sugeriu para o George Lucas o Harrison Ford para o papel de Indiana Jones. De primeira, o George Lucas ficou um pouco relutante porque o Harrison Ford já trabalhava como Han Solo, então podia ter ali algum problema, mas ele acabou aceitando depois do Steven Spielberg convencer ele. Então, com menos de 20 dias antes do início das filmagens de Indiana Jones, o Harrison Ford foi escalado como protagonista. E essa foi uma das melhores decisões tomadas pela equipe. O personagem ganha muito do Harrison Ford e da sua personalidade e realmente não tem nenhum outro ator que poderia ter interpretado tão bem esse personagem. Uma coisa legal é que hoje o ator ficou, nem digo marcado, porque ele é marcado por diversos trabalhos, mas ele é o Indiana Jones, então não tem reboot que possa fazer, que vá colocar outra pessoa no papel do Indiana Jones, senão o Harrison Ford. O quinto filme da saga é dito para ser o último e eu imagino que
podem até continuar com as aventuras estilo Indiana Jones, mas com outros personagens, já que o Indiana Jones está imortalizado como Harrison Ford. Eu acho que essa conexão do ator com o personagem também é muito importante, porque acaba aumentando a conexão que nós, como público, temos com a obra, assim a gente acaba comprando muito mais das coisas que são apresentadas. E por conta dessa conexão incrível, o ator também acaba conhecendo muito mais do personagem e podendo dar diversas sugestões que acabam aumentando ali o nível de realismo da obra e aumentando um pouco da personalidade do próprio personagem. Uma das mais famosas histórias de bastidores do Indiana Jones envolve justamente o carisma do Harrison Ford. Foi no dia que eles deveriam gravar a disputa em que o Indiana Jones batalha contra um homem com espada, e no roteiro original era para ser uma batalha extremamente longa que ia durar por muito tempo. Só que exatamente no dia das gravações, diversos membros da equipe, incluindo Harrison Ford, estavam passando extremamente mal por conta de uma intoxicação alimentar e também por conta do calor ali da locação onde eles estavam gravando. Então o Harrison Ford foi sugerir para Steven Spielberg diminuir a cena e ele brincou falando que seria muito legal se o Indiana Jones apenas sacasse a arma e atirasse no bandido. Todo mundo riu da piada e no final das contas o Steven Spielberg resolveu gravar a cena exatamente desse jeito. E apesar da cena ser extremamente surpreendente dentro do filme, até por a gente não tá esperando, até por isso nunca acontecer dentro desse tipo de filme, ela não fica em nenhum momento distoante do resto do filme e da própria personalidade do Indiana Jones. O fator histórico do filme também é um grande plus, um grande fator positivo dentro do filme, já que os vilões são os nazistas e ali eles não precisam de nenhum tipo de introdução pra gente ter medo deles, pra gente entender ali a força que eles têm dentro do filme. E um fato interessante é que o próprio Hitler não aparece em nenhum momento do filme, então é muito legal como a gente consegue reconhecer o grupo, mesmo sem o líder deles. E mesmo com todos esses fatores, eu afirmo que o filme só é o que ele é por conta da direção do Steven Spielberg. E o Steven Spielberg é meu diretor favorito, isso vocês já sabem, porque eu faço questão de relembrar isso em diversos vídeos, mas o que vocês não sabem é que Indiana Jones é um dos, se não o meu filme favorito do Steven Spielberg. Claro, eu tenho um apego emocional gigantesco com o filme, já que eu assisti ele quando eu era criança, eu joguei muito Lego Indiana Jones, inclusive grande parte da história eu lembro por conta do jogo, mas ainda assim ele é um filme que beira a perfeição. No início do filme, nós somos jogados para dentro da narrativa acompanhando esse grupo de exploradores. Dentro da cena é quase como se a gente fizesse parte do grupo e a gente sente a coragem do líder mesmo antes da gente conhecer ele. A maneira como Steven Spielberg realiza a introdução do personagem Indiana Jones é realmente impressionante e revela muito sobre o personagem antes mesmo do que qualquer cena de ação. E aí quando você pensa, ok, não tem como isso ficar melhor, o Steven Spielberg traz uma das mais marcantes cenas dentro do cinema, que é justamente a cena do Indiana Jones fugindo ali daquela bola de pedra, e ainda tem muito mais pela frente dentro do filme. O filme também acaba sendo um destaque por conta dos seus efeitos especiais, já que por se tratar dos anos 80 e do Steven Spielberg, a gente tem diversos efeitos práticos que aumentam o realismo. Inclusive, uma das mais marcantes cenas do filme, que é justamente o final, conta com o uso de diversos bonecos de plástico. Inclusive, por conta dessa cena, o filme quase recebeu uma classificação extremamente alta, mas aí, para não ter essa classificação alta, o Steven Spielberg resolveu colocar algumas faíscas de fogo na frente dos bonecos para não ser tão gráfico. E o mais impressionante de tudo é que o filme custou cerca de 18 milhões de dólares e ele arrecadou em bilheteria mais de 240 milhões de dólares. E pra finalizar, é impossível falar de um filme do Steven Spielberg sem falar do super talentoso John Williams. Aqui ele escreve uma de suas melhores trilhas sonoras, parece que eu falo isso sobre todo o filme, mas eu realmente gosto muito das trilhas sonoras escritas pelo compositor, e aqui é muito interessante a maneira como ele consegue tocar em diversos temas, abordar diversos gêneros, assim como o próprio filme, como aventura, ação, romance e diversos outros, e fazer a gente comprar ainda mais o filme, engrandecer diversos momentos. O filme também participou da cerimônia do Oscar e ele foi indicado a 8 categorias, onde ele levou para casa 4 estatuetas. E foi nas categorias de edição de som, melhor efeitos especiais e melhor direção de arte. E dentro das indicações, ele inclusive foi indicado na categoria de melhor filme e também na categoria de melhor direção. Sem dúvidas, Indiana Jones é um dos meus filmes favoritos, não tem nem nota que eu possa dar pra esse filme se não dá 10, porque ele já era meu filme favorito há muitos anos atrás, e até hoje ele continua sendo. Eu acho que ele é um filme que, apesar de alguns efeitos especiais parecerem mais datados, ele é um filme que você pode ver em qualquer momento da sua vida, que ele vai continuar sendo incrível, e realmente eu gosto muito dele. Tudo que envolve ele, na minha opinião, é o melhor dos Indiana Jones. Eu sei que muita gente discorda, mas ainda assim é isso. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar qual que é o seu filme favorito de Indiana Jones, o que você acha de Caçadores da Arca Perdida e quais são suas expectativas para o novo filme que vai lançar no final desse mês. Então foi isso, pessoal. Até o próximo vídeo.